ok? Nós vamos agora sair da capital, vamos até a fronteira oeste, vamos conversar agora com o nosso parceiro Luciano Resmini, do portal SB News, porque a gente vai deixar um pouco de falar da chuva, né, e dos reflexos da chuva, para falar da temática segurança pública, porque a região de Uruguaiana está perplexa com um crime que aconteceu e que teve como vítima um pastor evangélico que foi executado a tiros lá na cidade. Inclusive, olha as imagens aí do crime, gente. Presta atenção nas imagens. Foi ontem às 9 e pouco da manhã, 9h20, né, produção? 9h25 da manhã, pelo timer da gravação, ó. Chegou o assassino, né, usando roupa escura, capuz. E aí ele saca uma arma e desfere pelo menos 2 tiros. Os 2 tiros direcionados à cabeça. Essa é uma outra câmera, ó. São 2 câmeras que flagraram este assassinato desse pastor evangélico que também era empresário lá em Uruguaiana. O Luciano Resmini tem uma novidade sobre o caso, hein? Qual é a novidade, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Pois é, esse crime chocou a cidade de Uruguaiana, Mota, porque esse pastor era um cara muito querido na cidade. No trabalho que ele fazia na igreja, como empresário, ele também era radialista. O pastor Renato Coronel, 34 anos, que foi morto a tiros. O autor do crime, preso pela polícia ontem mesmo, e aqui a gente salienta o trabalho excelente da Polícia Civil, do Batalhão de Choque da Polícia Rodoviária Federal, que fizeram uma mega operação e não pararam até capturar esse indivíduo que já havia fugido do local. Ele foi para Barra do Quaraí, cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de Uruguaiana. E olha, esse caso, ele é macabro, Mota. As informações que nós apuramos, junto a colegas de imprensa da cidade de Uruguaiana, e também conversamos com as autoridades, algumas fontes que a gente tem, esse crime foi a mando de uma empresária da cidade de Uruguaiana. A empresária que foi presa, inclusive, ela foi detida pela polícia ontem, a Rosemary Pereira Gonçalves. Ela seria a mandante do crime, ela tem um relacionamento amoroso com o autor do crime. O que acontece, Mota? O que nós apuramos? Que o pastor comprou na relojaria dela um relógio de alto valor. O pastor teria atrasado algumas parcelas e a empresária humilhou o pastor, foi até ele, cobrou ele, humilhou, e ele colocou uma ação indenizatória de R$13 mil. Essa cobrança o pastor pediu da empresária. Eles teriam audiência nessa semana para resolver. Segundo as informações que nós obtivemos, ela já teria ameaçado o pastor. E aí, coincidência ou não, o pastor acabou morto, com 2 tiros na cabeça, pelo companheiro da então empresária. A polícia, investigando, está ligando os pontos. O delegado não confirmou oficialmente essa informação, mas a gente entrou em contato com algumas fontes ligadas à segurança pública que a gente tem, e sim, um cidadão esse é companheiro da mandante e ele é o autor do crime. Ele estava na casa que a princípio pertence a essa empresária. A polícia, inclusive nós temos imagens, encontrou a arma do crime em uma caminhonete que ele usou para fugir. E a gente conversou com algumas pessoas de Uruguaiana. Esse cidadão, que é argentino, o Lucas Ariel Gonzalez, de 28 anos, ele já estava monitorando o pastor bom tempo antes. As pessoas não desconfiaram porque achavam que era alguém esperando um ônibus ou algo assim, e também não desconfiaram porque a poucos metros do batalhão de choque da Brigada Militar, onde o pastor foi morto, Mota. Então ninguém desconfiou. Então o cidadão esse, o criminoso argentino, foi até o local e disparou 2 vezes na cabeça do pastor, que foi socorrido, mas infelizmente morreu na hora. A investigação continua para ver se tem mais pessoas envolvidas nesse crime, Mota. Bah, mas me caiu os butiá do bolso agora, hein? Olha aí, ó, por causa de uma dívida de R$13 mil, que relógio seria esse, hein? Provavelmente aí, no mínimo, um Rolex, né? Um relógio uma das marcas mais caras do planeta. E aí ele teria ficado com alguma... Aquela história, gente, a pessoa também não pode ficar devendo.
ok? Mas no jeito que o país que a gente vive, mas aí a situação poderia ter sido resolvida de uma outra maneira. Ela mesma poderia ter entrado na justiça contra ele, mas ela o constrangiu, né? O humilhou e ele acabou indo. Ele que buscou a justiça para fazer um reparo sobre o que a empresária Rosemary lá de Uruguaiana teria feito com ele. E aí o tal do Lucas Ariel Gonzalez, argentino de 28, né, o Luciano? 28 anos. Nós tivemos acesso ao documento dele, Mota. Ele tem documento de brasileiro, de estrangeiro que mora no Brasil desde 2018. Nós tivemos acesso a esse documento. Ele mora oficialmente no Brasil, talvez viesse antes, mas desde 2018 ele tem essa identidade de estrangeiro que mora aqui no Brasil. Agora, a arma, gente, prova técnica e prova cabal, né? Olha o momento em que a Polícia Civil, lá de Uruguaiana, descobre dentro do carro, embrulhado numa meia, a pistola utilizada neste assassinato, que na verdade foi uma execução sumária. Foram 2 tiros na cabeça, disparados a curta distância, quase que a queima-roupa, que acabaram tirando a vida desse pastor evangélico, que também era empresário lá na região da fronteira com a Argentina, na fronteira oeste. Impressionante realmente, ó. Parabéns, cadê os aplausos aí, meu querido maestro? Parabéns aí para a Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, né, responsáveis pela prisão do matador e a descoberta, né, da participação aí da empresária, né, do ramo de relojoaria lá de Uruguaiana, a tal da Rosemary. Exatamente, Moto. Só para finalizar essa parte do homicídio, é uma pistola 9mm que foi apreendida, que ele usou para matar. O rio começou a baixar, essa é a boa notícia, muito devagar, mas